Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura indígena e sobre o que essa cultura influencia na nossa sociedade hoje e quais foram as interferências que foram feitas nessas culturas indígenas de acordo com os anos. Então, aqui no Brasil, a cultura indígena e as tribos, elas são divididas de acordo com a língua. Nós temos as tribos Tupi-Guarani, Macro-Gê, Tapuias, Arauquês, Caraíbas. E aqui no Brasil, estima-se que 800 mil índios ainda ocupam o território brasileiro, em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 305 etnias e 274 línguas diferentes. Algumas tribos indígenas ainda preservam a sua identidade cultural, mas com a chegada dos portugueses ou do homem branco, essa identidade cultural em algumas tribos foi se perdendo. Então, teve muita interferência do homem branco na cultura indígena. Nós temos vários indícios de como realmente essas tribos viviam, devido à carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão de Pedro Álvares Cabral, e também temos alguns documentos deixados pelos jesuítas de como esses índios viviam naquela época, antes do contato do homem branco e das interferências dos missionários jesuítas. Então, em 1500, um primeiro contato da cultura portuguesa com a cultura indígena mostrou bastante estranhamento entre eles. Os indígenas habitavam o Brasil já que em 1500 eles viviam da caça, da pesca e da agricultura, cultivavam milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce, principalmente mandioca. Essa agricultura ela era praticada de uma forma bem rudimentar. Eles utilizavam uma técnica coivara, no qual eles derrubavam a mata para limpar o solo e fazer o plantio. Também os índios naquela época domesticavam animais pequenos, como porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo e nem o boi e nem a galinha, pois Pero Vaz de Caminha, na carta de Caminha, relata que os índios se espantaram muito quando viram a galinha pela primeira vez. As tribos indígenas também possuem uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia apenas em guerras, casamentos e enterros e para estabelecer alianças contra um inimigo em comum. Então, as tribos entre si, elas não ficavam se visitando e não se misturavam também. Os índios também utilizavam as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que o índio respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Da madeira que eles derrubavam das matas, eles construíam canoas para utilizar na pesca. Também eles faziam arco e flechas para fazer a caça e também utilizavam alguns materiais da natureza para construir as suas ocas, principalmente a palha. Então, hoje em dia, nós temos muitas coisas influenciadas pela cultura indígena, que é a quantidade de banhos que a gente toma. Também tem algumas coisas sobre a arte, que eles têm isso bastante característico deles, né? Para nós é apenas visto como uma arte, o modo que eles se pintam, as plumas, as penas, mas para eles culturalmente e religiosamente tem algum significado diferente. Então eles não se enfeitam, eles não se pintam só para ser bonito, para eles tem um significado. E também na nossa cultura brasileira hoje, tem uma grande influência indígena, que passa por vários espaços, desde como os nomes Jacira, Ubiratã, Tainá e Jandira são de origem
indígena, até a relação com alimentos comuns, como a mandioca, a tapioca, o pirão, a pipoca também. E também na medicina e no trato de ervas medicinais, a influência indígena é bastante forte. Um exemplo disso é a utilização da alfavaca para tratar problemas e infecções do trato urinário. E também o artesanato influencia bastante na nossa cultura, porque aqueles cestos trançados, vendidos no centro das cidades, com aquela palha, nas bolsas, nos chapéus e entre outros, também nós herdamos da cultura indígena, tá? Então, a cultura indígena ainda se faz bastante presente, nós temos bastante aspectos culturais da cultura indígena. Então, é isso que a prof quer deixar dito para vocês hoje. A atividade é vocês pensarem um pouquinho sobre o que a prof disse, né, como que foi esse encontro da cultura indígena com a cultura portuguesa, principalmente a questão de se assustarem com a galinha, e façam um desenho no caderno de história sobre como vocês imaginam que foi essa cena, tá bom? Um abraço, um bom final de semana e qualquer dúvida, a prof está à disposição. Bom dia.